Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Nesse vídeo eu vou começar a conversar com você sobre o método pirâmide, um dos métodos mais tradicionais que nós temos na musculação. Vou conversar com você sobre a parte teórica, sim, é muito importante a gente discutir os conceitos e também as possibilidades de prescrição do treinamento e obviamente que eu vou trazer aqui para vocês, sim, muitos vídeos práticos, para você entender como que a gente coloca isso de fato na nossa realidade profissional. Além disso, vou falar umas coisinhas aí de periodização, vai ser show de bola, eu tenho certeza que você vai gostar nessa sequência de vídeos que você vai assistir só sobre método pirâmide. E vou, claro, levar em consideração a literatura científica, tudo embasado pela ciência e, claro, incluindo o meu livro Teoria e Prática da Musculação. Sou autor de um livro chamado Teoria e Prática da Musculação, que já está na sua 4ª edição. Se a gente somar todas as edições que tem de musculação a qual eu escrevi, que já vem desde os métodos e técnicas de treinamento na musculação, onde nós esgotamos 3 edições e ampliamos para um novo livro, já são aí mais de 7 edições. Portanto, se você quiser esse livro, entre em contato comigo. Depois eu vou deixar no finalzinho alguns depoimentos, não só do Teoria e Prática da Musculação, mas de todas as obras a qual eu sou autor e que neste momento nós temos em pronta entrega com envio imediato, tá pessoal? E para você que aqui da plataforma tem condições especiais, então entre em contato comigo que eu tenho certeza que você vai curtir e muito os livros, ok? Bom, vamos falar então sobre o método pirâmide. Vou falar sobre os conceitos do método pirâmide, onde nós podemos encaixar, qual o nível de treinamento e depois você vai ver aí os vídeos práticos. Então é uma sequência de vídeos, né? Eu reparti aí didaticamente para ficar bem dinâmico para você conseguir assistir. E claro, você pode mandar bala aí, assista quantas vezes quiser, eu estou à disposição para tirar as suas dúvidas, ok? Vamos lá, então olha só. O método pirâmide é a combinação de cargas crescentes e decrescentes associando ambos componentes de variação de carga, volume e intensidade, que são os dois principais componentes da carga de treinamento. Lembre-se que carga de treinamento é volume, intensidade, frequência, densidade e complexidade. Eu gosto de trabalhar esses 5 elementos como componentes da carga de treinamento. Então, qualquer modificação nesses 5 elementos, pode ser um, pode ser mais de um, eu estou modificando a carga de trabalho realizada. Ou seja, se eu fizer um ajuste no volume ou na intensidade, que é basicamente onde o método pirâmide trabalha, eu estou modificando sim a carga de treino. Por isso que trabalhar intensidade como sinônimo de carga pode ser um erro. Cargas são os componentes de trabalho realizado. Por exemplo, o volume é um componente de carga. No caso aqui da musculação, podemos falar em séries, repetições, quantidades de exercício, tempo sob tensão e até mesmo o tempo da sessão. Pouco utilizado, mas também a gente tem aí literatura científica que dá suporte para isso. Ok? Vamos lá, olha só. O método pirâmide quebra a rotina, é mais estimulante e visa o rompimento de barreiras entre peso e repetições. É mais estimulante no sentido que parece que você está fazendo uma série diferente da outra o tempo todo. De fato é, porque o método pirâmide ele vai trabalhar com oscilação, você vai trabalhar com variações de cargas e, claro, você pode ter aí os 2 parâmetros da carga de treinamento sendo oscilados, nesse caso aqui mais especificamente, né? Como por exemplo o número de repetições e o peso do exercício, então você pode oscilar os 2 ou você pode simplesmente oscilar um dos 2. Fato é que, como ele quebra a rotina, ele sai daquele método mais tradicional, né, das séries convencionais, porque o método pirâmide ele é um método de séries múltiplas, porque o método pirâmide precisa de 2 ou mais séries para ser considerado um método pirâmide. Geralmente a gente usa 3, 4, 5 séries, só que ele vem das séries múltiplas, como por exemplo 3 de 10, 4 de 12, 5 de 8, são séries múltiplas. Só que nesse caso, quando a gente fala de séries múltiplas, o treino convencional, digamos assim, basicamente a gente faz com o mesmo peso para a mesma quantidade de repetições. Então, exemplo. 5 séries de 10 repetições com 30 quilos, 4 séries de 8 repetições com 35 quilos. Eu estou dando exemplos aleatórios, claro, sem considerar exercícios nem nível de treinamento, mas só para você entender que existe uma quantidade de repetições fixas para um peso fixo. No caso do método pirâmide, a gente tem essa oportunidade, essa oscilação das cargas de treino que permite ser o treinamento mais estimulante, porque visa justamente esse rompimento entre peso e repetição. Então é interessante para trabalhar com o indivíduo iniciante? Até pode ser interessante, mas não aquele iniciante.
mas aquele iniciante que ele já tem aí algumas sessões de treinamento, né? Ele já fez aí 2, 3 meses, então a gente pode colocar devagarinho no método pirâmide, a gente vai estimulando esse aluno de forma diferenciada para que ele consiga entender como que faz nesse rompimento entre pesos e repetições. No caso, por exemplo, de indivíduos avançados, a gente pode utilizar o método pirâmide como aquecimento. Não só como aquecimento, mas como parte principal. A gente pode pensar num método pirâmide de 7 séries, só porque as 2, 3 primeiras séries são séries mais de aquecimento, com repetições em reserva em 4, 5, que eu vou conversar com você sobre repetições em reserva. E claro, a escala de repetições em reserva, eu posso voltar a falar dela em outros vídeos de outros métodos, porque alguns métodos vão ter a premissa de falha, que é a escala 10 na escala de reserva, escala de repetições em reserva, ou seja, nenhuma na reserva, mas tem métodos que não. Então é importante estar sempre aí relembrando o conceito da escala e mostrando a escala para você. Até porque eu não sei qual curso você está assistindo, até porque eu não sei quais vídeos você assistiu aqui meus da plataforma. Então eu preciso sempre deixar contextualizado o que a gente está trabalhando. Ok? Devido a uma série de fatores, especialmente logística e tempo de treinamento, hoje se utiliza a pirâmide truncada crescente e a pirâmide truncada decrescente. Então você já pode observar que não existe apenas um tipo de pirâmide. Existem vários tipos de pirâmide. Aquelas que são mais costumeiramente trabalhadas são as pirâmides truncada crescente e decrescente, mas claro, dependendo até mesmo do modelo esportivo, né? Se você tem atletas de alta performance, né? Até mesmo powerlifter que pode chegar em uma repetição, a pirâmide ela vai receber a classificação dela, a característica dela como a original, que é aquela que necessita passar de algum ponto, em algum momento vai precisar passar por uma repetição, seja por um movimento completo, seja de forma crescente, seja de forma decrescente. Isso significa dizer então que a pirâmide, a raiz do método pirâmide, está relacionado com uma repetição. O que a gente faz em termos de logística e até mesmo em questão de tempo de treino, e não só logística e tempo de treino, mas nível de treinamento do praticante, a gente utiliza os métodos pirâmide truncada crescente e truncada decrescente. Mas costumeiramente, pessoal, a gente fala aí no dia a dia que é pirâmide crescente, pirâmide decrescente. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas se você quiser falar com um pouco mais de crivo científico, se você quer mostrar, né, que você é um grande leitor da literatura, você vai falar pirâmide truncada. Eu já me acostumei tanto a falar pirâmide truncada que eu falo pirâmide truncada. Mas, por exemplo, se eu tenho um aluno que ele é um aluno um pouco mais leigo, ou até mesmo um aluno iniciante, que tem um pouco mais de dificuldade e tudo mais, eu uso pirâmide crescente e decrescente como sinônimos para truncada crescente e truncada decrescente, sem problema nenhum, porque eu sei na minha cabeça o que eu estou fazendo, ok? Olha só. Para poder te explicar então sobre o método pirâmide, eu vou literalmente desenhar uma pirâmide aqui na tela para vocês agora, como você já está vendo aí na tela, e agora eu vou colocar aqui dentro dessa pirâmide uma quantidade de repetições qualquer, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1. Eu coloquei em cores diferentes para uma forma didática, tá? Isso não significa que uma série de 20 é mais leve que uma série de 1. Eu apenas coloquei nas cores mais escuras conforme vai chegando próximo de um RM para simbolizar que essa uma repetição aqui é o máximo do indivíduo, ok? O máximo em termos de peso movido. Então, se você observar essa pirâmide aqui, nós temos o que são as repetições, ok? 20, 15, 12, 10 e, claro, que não está aqui escrito, mas tem as repetições que estão entre esses valores, né? 19, 18, 17, nós temos aqui o número 9, o número 3, enfim, são apenas números, são apenas faixas de repetições para que a gente possa trabalhar aí o que a gente quer com o nosso aluno. Por exemplo, no caso da pirâmide crescente, a original, pirâmide crescente, a gente vai necessariamente chegar em uma repetição. Depois eu vou colocar alguns exemplos aqui na tela para ficar bem claro, tá certo? Vai chegar em uma repetição. Então, existe a crescente no peso. A pirâmide ela se relaciona então com o peso movido, puxado ou empurrado. Então, quando você ouvir pirâmide crescente, vai acabar em uma repetição. Exemplo, né? 4 séries. A primeira série 10 repetições, a segunda 5, a terceira 2 e a quarta 1 repetição, nós temos uma pirâmide crescente. A decrescente começa em uma repetição. Então, as duas pirâmides originais, ou seja, a nascente de tudo isso que a gente está discutindo aqui nessa aula mais teórica, vem de uma repetição. Ou termina em uma repetição, ou começa em uma repetição. Terminando, temos a crescente. Por quê? Porque é o peso maior que o indivíduo vai mover, puxar ou empurrar naquele momento. Decrescente porque ele começa justamente com essa repetição e vai diluindo esse peso ao longo das séries, que são conjunto de repetições, e dependendo,
do que o treinador, do que o profissional, do que o personal prescreveu. Por uma questão de logística, a gente utiliza a pirâmide truncada. O que é essa pirâmide truncada? A gente retira uma fatia da pirâmide. A gente menospreza esse topo extremo aqui, que é uma repetição, e a gente prescreve dentro de uma faixa de repetições. Então, quando a gente prescreve um treinamento com base em pirâmide, não só com base em pirâmide, mas em tudo que a gente faz no treinamento de força, é interessante que você coloque em range, que a gente chama, né? O que é range? Faixa. Faixa de repetições. Então eu quero que o meu aluno trabalhe, por exemplo, numa faixa de repetições de 4 a 10. Pode ser uma sessão de treino, pode ser meu microciclo, pode ser meu mesociclo, meu macrociclo. Geralmente eu já coloco nos mesociclos já a faixa de repetições que eu quero que o meu aluno trabalhe. Por quê? Porque daí eu consigo fazer as oscilações, tanto com os modelos tradicionais, como por exemplo o modelo linear da periodização, como os modelos mais contemporâneos, né? Como por exemplo o modelo ondulatório, o modelo piramidal, que eu vou conversar um pouquinho com vocês ainda ao longo dessa sequência de vídeos, talvez não nesse vídeo, mas em algum momento aqui eu vou discutir com vocês, porque está repartidinho as aulas para ficar mais show de bola para você. E aqui então exemplo entre 4 e 10 repetições, ok? Aqui um tempo sob tensão, se pensar convencionalmente para 3 segundos o movimento completo, concêntrico mais movimento excêntrico, temos aqui séries que vão oscilar entre 12 e 30 segundos. Aqui temos então o que nós chamamos de pirâmide truncada. Por quê? Porque eu peguei o tronco da pirâmide. Eu não peguei nem o topo e nem a base. Eu peguei o tronco da pirâmide. Poderia ser, aqui considerando até mais a base da pirâmide aqui, sim, mas lembre-se que não acaba em 20. Né? Se eu tivesse uma pirâmide aqui até 30 repetições e eu pegasse de 10 a 20, eu estou pegando o tronco também da pirâmide. Eu quero que você entenda que vai ser menosprezado o topo dela. Essa truncada aqui eu posso fazer ela de forma crescente. Exemplo, 3 séries. A primeira série 10 repetições, a segunda série 7 repetições, a terceira série 4 repetições. E o que eu posso fazer aqui ao longo dessas séries? Eu posso aumentar o peso. Então o peso aqui para 10 repetições é X. Aqui para 7 repetições é X mais um pouco. E aqui para 4 é X mais um pouco mais um pouco. Ou seja, eu vou prescrever o método sempre com intervalos. Eu vou dizer para o meu aluno, você vai fazer 3 séries, a primeira com 10, descansa. Esse intervalo ele também é de acordo com o objetivo do aluno, com o tempo que o aluno tem para treinar, com uma série de coisas. Mas vamos lá, eu quero que o aluno tente estimular um pouco mais a hipertrofia. Então vou trabalhar intervalos com ele de 1,5 minuto, 2 minutos. Ou é um aluno iniciante que precisa descansar um pouquinho mais. Eu vou deixar ele mais próximo dos 2 minutos. Ou é um aluno avançado que já tem experiência, já vou deixar ele mais próximo dos 45 segundos, de 1 minuto. Enfim, daí você vai analisar todo o contexto do seu aluno. Mas vamos dar um exemplo. 10 repetições, descansa 1 minuto, aumenta o peso, faz 7 repetições, descansa, aumenta o peso, faz 4 repetições. Exemplo, intervalinho aí de 1 minuto a 1 minuto e meio, da primeira para a segunda série, da segunda para a terceira série. Aqui nós temos uma pirâmide truncada crescente, na faixa de 4 a 10 repetições. Para uma pirâmide truncada decrescente, um exemplo aqui, utilizando essa faixa aqui, seria 4, 6, 8. Parecido com essa aqui, entretanto, veja, né, que é o inverso. Já começa com um peso mais pesado. Então a série de 4 tem um peso, a série de 6 tem um peso menos um pouco, e a série de 8 tem menos um pouco, menos um pouco. Ou seja, o peso vai diminuindo ao longo das séries e com intervalos também. Aqui um exemplo dentro dessa faixa de 4 a 10 repetições. Poderia ser 10, 9, 8, uma pirâmide truncada crescente. Poderia ser 8, 6, 4, uma pirâmide truncada crescente. E assim por diante. Você pode imaginar o que você quiser aí dentro de uma proposta de faixa de repetições que você prescreveu. Vamos novamente aqui desenhar a pirâmide. Vou aqui colocar novamente a nossa pirâmide linda, maravilhosa. E veja aqui, uma pirâmide truncada, só que agora de 6 a 12 repetições. Bastante utilizado para hipertrofia, bastante utilizado. Isso significa que menos que 6 não hipertrofia e mais que 15 não hipertrofia? Não, não é isso. Não é isso, mas o que a gente mais utiliza para ganhos de massa muscular é 6 a 12. Fora disso, acima de 12, é importante que você utilize alguns elementos de falha ou que você pense aí numa consistência de contração que realmente vai trazer aí uma adaptação hipertrófica. Mas isso não significa dizer que se eu treinar meu aluno acima de 12 ou abaixo de 6, ele não vai ter hipertrofia. Ele vai ter hipertrofia porque a literatura já dá suporte para isso, beleza? Um bom exemplo aqui, pessoal, de pirâmide truncada crescente, é a famosa 10, 8, 6. Da pirâmide decrescente, 8, 10, 12. Aqui dentro dessa faixa de repetições, a gente também tem aquela famosa pirâmide 12, 10, 8, que particularmente falando, gosto bastante.
tanto de forma crescente, né, 12, 10, 8, como de forma decrescente, como eu coloquei aqui, ó, 8, 10, 12. Porque isso me dá uma segurança um pouquinho maior em termos de estímulos, que são poucos mais de tempo sob tensão, né, de consistência de contração, como séries de 12 repetições, que o aluno vai contrair a musculatura aí pelo menos 36, 40 segundos, como aquelas séries mais próximas de 8, que o aluno vai contrair a musculatura 24, 30 segundos. E o tempo sob tensão é muito importante porque ele está vinculado com os sistemas energéticos também, né? Estímulo aí glicolítico, entre outras coisas muito importantes, beleza? Vamos mais uma vez aqui desenhar a nossa pirâmide, ó, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1. E agora eu vou pegar essa faixa aqui de 10 a 20 repetições. Como eu falei para você, ó, é uma pirâmide truncada? É, porque ele pega o tronco, né? Ele pega o tronco da pirâmide, mas aqui eu coloquei o 20 como a base. Mas se eu tivesse mais uma linha aqui de 22 repetições, seria o tronco novamente, porque a pirâmide ela é eterna, digamos assim, né? Você pode fazer um número infinito de repetições. Truncada significa simplesmente excluir o que é o topo da pirâmide. E aqui eu já tenho uma pirâmide mais tempo sob tensão, né? 10 a 20 repetições, olha que bacana. Pirâmide crescente, gosto muito dessa pirâmide, particularmente falando, como treinador. 20, 15, 10, para alguns exercícios funciona muito bem. E eu consigo trabalhar uma série ali próxima a 1 minuto de tempo sob tensão, e eu tenho uma série que é metade do tempo sob tensão da primeira. Então eu gosto bastante de prescrever esse tipo de pirâmide aqui, 20, 15, 10. Às vezes eu utilizo um pouco parecido com isso aqui para aquecimento. Exemplo, 3 séries em pirâmide, 20, 18, 15. Primeira 20, segunda 18, terceira 15. Depois ele vai para a parte principal, aquelas que nós chamamos de working sets, né? Então eu já coloco uma pirâmide mais próximo aqui de 6, 8 repetições. Enfim, é uma proposta de trabalho. Decrescente, 10, 12, 14, também é bem legal. Essa pirâmide aqui eu gosto bastante de trabalhar também, principalmente para começar a explicar para o aluno o que é um método pirâmide decrescente, enfim. E é legal porque essa pirâmide aqui, as repetições elas são próximas, diferente daqui, né? Aqui eu tenho uma diferença de 5 repetições, aqui eu tenho uma diferença de 2 repetições. Mas eu posso fazer uma pirâmide espalhada em 3 repetições, em 4, em 1 repetição, também posso fazer isso. O que vai determinar é a intensidade, também, que vai ser ali de acordo com o nível de treinamento do aluno, que vai estar vinculada com as repetições em reserva, o intervalo, que vai mexer na densidade do treinamento, e a complexidade. Por quê? Uma coisa é você fazer uma repetição de diferença para um supino reto com barra, para um puxador, para uma remada baixa, para um agachamento, para um leg press, que são exercícios multiarticulares, são exercícios que envolvem grandes musculaturas. Agora, para um exercício monoarticular, como uma flexão de cotovelo na barra, né, a famosa rosca direta, ou até mesmo uma extensão de cotovelo na polia, o famoso tríceps pulley, é diferente dos exercícios multiarticulares. Então, preciso também avaliar a complexidade. Por isso que a complexidade é um elemento de carga de treino, e não só séries, repetições e peso. A densidade também, porque se eu mexo no intervalo, eu mexo na resposta do aluno, né? No estímulo do aluno também, ou seja, como que ele vai executar a série subsequente. Então eu posso manipular a carga de treino de vários fatores, ok? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aí modelinhos de treinamento com o método pirâmide. Crescente, decrescente, truncada crescente e truncada decrescente. Combinado então? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Tchau!